Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Como é bom estarmos aqui nesta manhã para adorarmos ao nosso Deus. E nesse momento nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Obrigado por você estar aqui, apesar do friozinho que está fazendo hoje, né? Estamos aqui na casa do Senhor para engrandecermos, para desfrutarmos da comunhão do corpo de Cristo Jesus. Os irmãos também que nos acompanham pelo Facebook, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, os visitantes, tanto na forma presencial e online. Volte outras vezes, é sempre uma alegria ter você aqui conosco na 4ª IPI de Sorocaba. Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a abrir a palavra do Senhor, Salmo, capítulo 139, apenas os versos 23 e 24, vamos estar lendo nesta manhã. Depois assim os irmãos poderão estar lendo o Salmo todo, esse Salmo muito belo, que tem muito a nos ensinar. Mas nesta manhã vamos estar expondo apenas o verso 23 e 24 do Salmo 139. Salmo 139, a palavra do Senhor nos diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ler mais uma vez? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oremos. Santo Espírito de Deus, nesse momento pedimos iluminação pela Tua Palavra, que a Tua Palavra penetre os nossos corações, nos ensine, nos corrija, Deus, nos mostre a Tua vontade para as nossas vidas nesta manhã. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Nesta manhã, meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco com você sobre o tema Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Talvez você já tenha tido em sua vida alguma experiência em que você teve uma reação ou até mesmo um sentimento que você não esperava ter. Talvez isso já tenha acontecido com você. E diante dessa experiência, você mesmo se perguntou: por que eu tive essa reação? Por que eu pensei assim? Por que isso mexeu comigo? Por que isso me incomodou tanto? Talvez você já tenha passado por isso. E diante dessa experiência, você mesmo ficou surpreso. Você mesmo disse: nossa. Você mesmo levou um susto diante dessa experiência que você vivenciou. Por ser algo novo, algo inesperado. E isso nos traz um questionamento, meus irmãos. Será que realmente nós nos conhecemos? Será que eu e você realmente nos conhecemos? Ou será que Deus realmente sonda os nossos corações? Será que Ele nos conhece por inteiro? É sobre isso, meus irmãos, que vamos meditar um pouco nesta manhã. Quero falar um pouco sobre isso com os irmãos. E em primeiro lugar, eu quero começar dizendo que o Senhor nos conhece. Quero convidar os irmãos novamente a olhar para o texto bíblico que acabamos de ler. O verso 23, comecinho do verso 23 do texto nos diz: Sonda-me, ó Deus, e o quê? Conhece o meu coração. O Senhor nos sonda, meus irmãos, e isso significa, quando nós falamos que o Senhor nos sonda, isso significa que o Senhor nos conhece profundamente. Ele não te conhece pouco, Ele te conhece muito, Ele te conhece profundamente. O Senhor conhece o nosso interior, o Senhor sabe o que está passando em seu coração, o Senhor sabe o que está passando em sua mente, nesse exato momento. E sabe por que Ele sabe, meus irmãos? Porque o nosso Deus, Ele é onisciente. O que quer dizer isso, onisciente?
Significa que o nosso Deus sabe tudo. Ele conhece todas as coisas. A sabedoria do nosso Deus é infinita. É por isso que o nosso Deus é onisciente. Pois Ele é o nosso Criador. Nós fomos criados para a glória de Deus Pai. E ninguém melhor do que o Senhor te conhece. Guarde isso em seu coração nesta manhã, meu irmão e minha irmã. Ninguém melhor do que o Senhor te conhece. Ninguém. E diante disso, meus irmãos, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta nesta manhã. Você se conhece? Você se conhece? Será que realmente nós nos conhecemos? Eu acredito que não, meus irmãos. Eu acredito que não. Eu acredito que nós conhecemos sobre nós é muito pouco. E às vezes o que nós achamos que conhecemos sobre nós não é verdade. E sabe por que não é verdade, meu irmão e minha irmã? É porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Não sou eu que estou lhe dizendo isso nesta manhã, mas é a palavra do Senhor que nos diz isso. Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10, a palavra do Senhor nos diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Olha que texto maravilhoso, meus irmãos. Quantas coisas esse texto está nos ensinando nesta manhã. E às vezes, meus irmãos, nós caímos no erro de achar que nós nos conhecemos profundamente. Nós caímos nesse erro. E diante disso nós chegamos a pensar coisas do tipo: eu sei o que é o melhor para mim. Eu sei o que é o melhor para mim. Os meus planos são ótimos. São os melhores. Eu sei o que realmente me fará feliz. Eu sei do que eu preciso. Os meus sonhos, os meus objetivos são bons. E quando nós começamos a pensar assim, meus irmãos, o nosso eu, o Danilo, começa a vir em primeiro lugar. O nosso eu entra na frente de Deus. As nossas vontades, aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, o nosso eu. E se nós não tomarmos cuidado, o nosso eu pode se tornar o mais importante. É por isso que precisamos tomar muito cuidado com isso, porque senão o nosso eu será mais importante do que vivermos os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. É por isso que nunca podemos esquecer que Ele é quem sonda os nossos corações, é Ele quem nos conhece profundamente. O Senhor é quem sabe o que é o melhor para as nossas vidas, para a sua vida. Nós não sabemos, meus irmãos, o que irá acontecer daqui a alguns instantes, daqui a alguns minutos com as nossas vidas. Mas o Senhor sabe, porque Ele está no poder, Ele está no controle, Ele é onisciente, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele sabe o que é o melhor para você, meu irmão e minha irmã. Confie nisso. Confie nisso. Ele sabe o que é o melhor. É por isso, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos ensina claramente, aquele texto bastante conhecido que nós conhecemos: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema, meus irmãos, é que sempre nós estamos querendo o quê? Colocar o nosso eu
na frente de Deus. Nós estamos sempre querendo colocar o nosso eu em primeiro lugar, as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que nós achamos que é o melhor. Que possamos, meus irmãos, nos entregar totalmente ao Senhor, que possamos colocar perante o Senhor todos os nossos sonhos, tudo aquilo que está em nosso coração, tudo aquilo que está em nossa mente, nossas preocupações, nossos anseios, nossos medos, porque é somente o Senhor quem conhece e sonda os nossos corações. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, e somente o Senhor pode acalmar o seu coração. Somente o Senhor pode acalmar o seu coração. Somente o Senhor pode trazer paz ao seu coração nesta manhã. Somente o Senhor pode acalmar as tempestades, as emoções que estão se agitando dentro de você. Somente o Senhor pode colocar em seu coração alegria diante das tempestades da vida. Somente o Senhor pode mudar os seus valores, isso é muito importante. Somente o Senhor pode mudar os seus valores. Somente o Senhor pode mudar os seus valores, e quando Ele muda os nossos valores, aquilo que nós achávamos que tinha valor, não passa mais a ter valor. Aquilo que nós achávamos que era prioridade, aquilo que nós achávamos que era importante, não é mais importante, porque Ele muda o nosso pensar, Ele muda o nosso coração, Ele muda as nossas prioridades, os nossos valores. Somente o Senhor pode colocar em seu coração o que é mais importante. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós descobrimos que o mais importante é amarmos ao Senhor acima de todas as coisas. Amar ao Senhor com todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Em segundo lugar, meus irmãos, quero falar também sobre diante das provações. Diante das provações. Acompanhe comigo o verso 23 ainda. Finalzinho do verso 23 diz assim: prova-me, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Prova-me, conhece os meus pensamentos. O Senhor nos prova, meus irmãos. O Senhor nos prova, o Senhor prova a nossa fé. O Senhor faz isso, e o Senhor faz isso com o propósito de crescermos, de amadurecermos a nossa fé. Os irmãos devem se lembrar daquele cântico, um cântico bastante bonito que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E ainda continuando: as montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam, me levam para onde? Para perto de ti. As provações. Uma coisa muito importante, meus irmãos, que nós precisamos meditar nesta manhã, é que o Senhor nos prova. O Senhor permite que nós passemos por provações. E o Senhor faz isso porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Vejamos só o que a palavra do Senhor nos diz enquanto a isso. Hebreus capítulo 12, verso 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Provérbios capítulo 3, verso 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O Senhor nos corrige, meus irmãos. O Senhor nos disciplina porque Ele quer o nosso bem. Ele quer o melhor para nós. É por isso que o Senhor nos prova. E Ele nos prova, meus irmãos, com um propósito. Há propósito na prova do Senhor. E nós poderíamos aqui falar muitas coisas sobre isso.
vou apenas levantar algumas. O Senhor nos prova com o propósito de nos fortalecer, com o propósito de nos tornar mais fortes, com o propósito de reconhecermos que sem Ele nada somos e nada podemos fazer, com o propósito de nos tornarmos totalmente dependentes do nosso Deus Altíssimo, porque muitas vezes nós queremos ter o controle das coisas, nós queremos ter tudo sob o nosso controle. Pois com a prova, meus irmãos, o Senhor também forja o nosso coração, forja o nosso caráter. Ele muda o nosso pensamento, Ele nos faz enxergar os nossos pecados, as nossas limitações. Ele nos faz enxergar quem nós somos realmente diante de um Deus que é santo, santo, santo. Por isso que o Senhor nos prova. É por isso que o Senhor permite que nós passemos por momentos de provações. Se você está passando nesta manhã, nesse momento em sua vida, por provações, meus irmãos, saiba que o Senhor está contigo. O Senhor está segurando em suas mãos. E se Ele está permitindo você passar por momentos de provações, se Ele está permitindo você passar por momentos de vale em sua vida, é porque Ele te ama. Isso é muito importante nós entendermos, meus irmãos. É porque Ele nos ama, porque quando nós passamos por provações, uma das coisas que a gente menos pensa é isso, né? É porque Ele nos ama. Eu e você passamos por provações porque Ele nos ama. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, porque o Senhor te ama, assim como um pai e uma mãe corrige o seu filho, o Senhor também nos corrige. O Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Porque Ele quer o melhor para nós. Ele nos ama, Ele nos conhece. Lembre-se do que falamos agora de pouco. Ninguém melhor do que o Senhor te conhece. Ele sabe o que está passando em sua vida. Apenas descanse seu coração sobre os cuidados do Pai. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre continue firme nos caminhos do Senhor. Isso é algo muito importante que nós também precisamos meditar diante desse texto tão maravilhoso. Continue firme nos caminhos do Senhor. Acompanhe comigo agora o verso 24. Verso 24 nos diz: vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Você já disse isso para Deus? Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Vê se há em mim alguma coisa que está entristecendo o Teu Santo Espírito. Vê se há em mim, Senhor, alguma coisa que está me afastando da Tua presença. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos, meus irmãos, pedir ao Senhor para nos mostrar aquilo que nós estamos fazendo de errado. As coisas que nos podem tirar do caminho do Senhor. Precisamos pedir para o Espírito Santo de Deus nos mostrar os nossos pecados ocultos. Porque, como já vimos anteriormente, o nosso coração é enganoso. Mateus capítulo 15, verso 19 nos diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Se nós seguirmos o nosso eu, se nós seguirmos o nosso coração, nós podemos cair nesses erros. Podemos cair nesses erros. Nós podemos trilhar caminhos que são maus diante de Deus.
caminhos que irão nos afastar da intimidade com o Pai, com o nosso Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós precisamos pedir ao Senhor para ver se há em nós, para ver se há em mim algum caminho mau. E se nós refletirmos sobre isso, meus irmãos, se nós pararmos para refletir um pouco sobre isso, quantos caminhos maus estão diante de nós? A oferta é muito grande. Caminhos que irão esfriar a nossa fé, caminhos que irão te afastar de Deus, caminhos que o levarão para uma vida sem oração, para uma fé morta, caminhos que irão te afastar da palavra do Senhor, do meditar sobre a palavra do Senhor, caminhos que irão esfriar o seu amor, o seu primeiro amor, a vontade de servir, a vontade de adorar, a vontade de estar em comunhão com os irmãos. E diante desses caminhos maus, meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado também, porque diante dos caminhos maus, nós podemos nos tornar pessoas também egoístas, pessoas avarentas, pessoas que só pensam em seu bem-estar, pessoas que se esquecem do próximo, pessoas que só querem ser beneficiadas e servidas, pessoas que só querem reconhecimento, elogios, aplausos, status. É muito importante, irmãos, olharmos, por isso é muito importante nós olharmos para o nosso interior, fazermos uma auto-reflexão sobre as nossas vidas diante de Deus. Precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos mostre quem realmente nós somos, as nossas falhas. Precisamos pedir para o Espírito Santo de Deus nos transformar conforme a sua vontade para as nossas vidas, para que sejamos cada dia mais, cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Gostaria de deixar algumas perguntas para todos nós nesta manhã, finalizando a mensagem desta manhã. Gostaria de deixar essas perguntas para nós refletirmos durante a semana. O que eu e você precisamos mudar? O que precisamos mudar enquanto cristãos? O que precisamos mudar enquanto pai e mãe de família? O que precisamos mudar em nossos relacionamentos diante da sociedade? O que precisamos mudar enquanto igreja do Senhor? O que precisamos mudar em nosso trabalho diário, em nosso ganha-pão? O que precisamos mudar para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus? O que precisamos mudar? Que o Senhor nesta manhã, meus irmãos, possa continuar nos guiando pelo caminho eterno, assim como nos diz o Salmo 23, verso 3, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Que o Senhor Jesus nos guie pelo caminho eterno, que o Senhor Jesus nos guie pelos caminhos das veredas da justiça, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos fortaleça nesta manhã para sermos cada vez mais pessoas melhores, cristãos melhores. Que o Senhor renove a nossa esperança para que possamos viver para a eternidade, que o nosso coração não esteja aqui nas coisas deste mundo, mas sim nas coisas que são celestiais. Que o Senhor Jesus, nesta manhã, sonde os nossos corações. Que o Senhor Jesus transforme o nosso coração, transforme a nossa mente, transforme a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, para que possamos ser cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Sonda-me, Senhor, quebranta o meu coração. Quebranta, Senhor, meu coração. Transforma-me segundo a tua vontade. Por mais difícil que seja, Senhor, eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero te obedecer, eu quero viver no centro da tua vontade. Por isso, Senhor, eis-me aqui,
Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta manhã, meus irmãos. E que possamos fazer essa reflexão sobre as nossas vidas. Que possamos ter essa intimidade com o Pai, de pedirmos para o Senhor sondar os nossos corações, mudar a nossa vida, transformar aquilo que precisa ser transformado em nosso ser, em nossas atitudes. Amém? Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos